Olá, a rede mundial de computadores foi chegando a passos largos e hoje não sobrevivemos sem ela. Com as maravilhas da internet, vieram os benefícios, mas também os riscos, problemas e perigos. Para falar sobre os cuidados da internet, o Opinião Livre de hoje conversa com o perito judicial Cristiano Petroni. Cristiano, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião Livre. Eu que agradeço o convite. Cristiano, você é membro da Height International Technology Crime Investigation Association. Muito bacana. Isso significa o que exatamente para nós? E se existe essa associação mundial cuidando da nossa segurança? Nós estamos seguros mundialmente? Veja, a questão comportamental de início para a internet e rede, é muito comum se falar em internet, rede de computador. São duas coisas distintas. A gente utiliza a rede para acessar a internet. Essa associação, na verdade, é como se fosse um debate promovido entre especialistas, com congressos, seminários espalhados no mundo todo, e que trocam experiências, informações, estudos de caso, situações que vêm de encontro à necessidade dessa tecnologia que cada dia se atualiza, principalmente a questão criminal. Não é somente a tecnologia para o lado bom, mas também a tecnologia para o lado do crime. Você é especialista no lado criminal? Tanto na área criminal quanto na área civil. Uhum. Tá? Seriam as duas situações, né? A situação criminal é quando você consegue juntar alguns elementos, algumas evidências que partiram da utilização de tecnologias como essa para chegar a algum crime, seja um sequestro ou até mesmo um crime por si só. Já a parte civil, existem discussões contratuais de empresas com relação a software, ao seu patrimônio e por aí vai. Tá? São duas áreas bem distintas. Agora, essa associação, vocês se conversam. Quando você chega representando o Brasil, você chega com mais novidades, com mais perguntas ou com respostas? Desperta a curiosidade o que está acontecendo com o Brasil ou nós estamos ainda atrasados? Veja, a questão de estar atualizado ou não, ela é muito linear. Por que linear? Um exemplo, os ataques que tiveram há pouco tempo atrás, que foram em mais de 120 países. Né? O ataque lá com relação aos cyberataques. O WannaCry. Veja, chegar e conversar com um colega de outro país, eles tiveram o mesmo problema. Então, é linear, não tem assim uma questão, o meu país teve mais ataque que o seu. Apesar do Brasil ser o primeiro na América Latina a ter mais ataques de fora para dentro. Ah, é? O Brasil ele é o primeiro na América Latina e é o nono no mundo. Nossa! É um número considerável. É considerável no sentido de ataque, você está falando, cibernético? Exatamente. Então, a gente tem aí um grande trabalho sendo feito pelas empresas responsáveis pela administração da internet no Brasil, né? O próprio registro BR, que é vinculado à FAPESP, que faz todo o controle. Tem as políticas de entidades como Polícia Federal, as ações, né, sendo feitas, mas mesmo assim os ataques acontecem. E quanto à sua pergunta, de novo, né, é linear, existe a troca de experiências, existe a troca de metodologias e o mais interessante, essa troca de tecnologia, ela não ocorre muitas vezes de fato, olha, eu tenho um programa que faz isso. Essa troca de tecnologia pode ser um debate, um congresso, expor um estudo de caso, porque aí você consegue juntar elementos e a partir disso você junta uma nova técnica, adquire uma nova metodologia e assim por diante. Claro que também existem os posicionamentos técnicos, falar, aplica tal situação em situações parecidas como essa. Fiz. Exatamente. Cada um tem a sua experiência para contar. Exatamente. Agora, o que existe no Brasil em termos de legislação hoje para o segmento da informática? Se a gente voltar um pouquinho, na década de 1990, quando começou a internet, efetivamente para o público, né, para a grande rede, a gente não tinha uma legislação específica. Sim. Não tinha. Outros países do mundo também não tinham. Existiam as ideias, existiam as discussões.
E o Tava tudo Brasil meio solto, né? estava porque vários periódicos científicos, artigos científicos e até conversa com colegas, eles diziam o seguinte: ninguém acreditava na internet. O próprio criador da placa de redes de computadores, ele não acreditava que aquela invenção dele Ia mudaria o transformar mundo. o mundo dessa forma, é verdade. Então as coisas foram Acontecendo. acontecendo. Pois bem, da mesma forma que a internet beneficiou muito todos, obviamente que trouxe a parte danosa, né? A parte dolosa, esse tipo de coisa. Disposição. Exatamente. E aí você, obrigatoriamente, teve que os países legislar sobre o tema. Agora, internet é onde você navega via uma rede de computadores. Sim. Quais crimes você pode cometer? Não A sei. que você está exposto? Quais? São vários. Tá? A questão comportamental. Tem o sequestro de informações hoje. Isso que é Parece ser o mais ameaçador, do que o próprio sequestro de pessoas, né? Isso Exatamente. corresponde, é verdade? Corresponde. Inclusive até o caso da Carolina Dickmann, acabou sendo até o nome da lei, né? Isso, que seria aí a Lei 12.737, que na verdade ela é uma lei penal, né? Que é criminal, né, da área de informática, e que traz, desde 1940, do Código Penal, uma situação que fala o seguinte: se você invadir um dispositivo, você tem pena sobre isso. Isso é crime. Sim. Então, trouxeram toda essa experiência e aplicaram essa lei, legislaram sobre ela está em vigor e tudo mais. Certo. Posteriormente, teve a 965, que é o Marco Civil da internet. Porque assim, até 2012, 13, 14, a internet era terra de ninguém. Terra de ninguém. Caiu na rede, acabou. Caiu na rede e acabou. O próprio caso da atriz que você citou, caiu na rede e não acabou. Porque assim, olha, as imagens são possíveis em ser encontradas, é sabido que é. Existem as restrições. Não dá para voltar para trás, Não, né? não dá. Depois se caiu, acabou. Existem as restrições dos buscadores. Olha, foto assim, porque tecnicamente dá para você restringir as buscas, né? Mas está lá na rede. Quem tiver um conhecimento avançado, ele vai conseguir localizar aquela foto. O famoso exemplo também nessa história aqui envolvendo figura pública é o caso do filme da Xuxa. Nossa, até hoje. Até hoje existem. Ela ganhou praticamente em todas as instâncias na justiça. Mas é sabido que é uma questão que isso armazena, amanhã depois pode aparecer na rede e assim por diante, como você disse. Quer dizer, existe lei, mas essas leis não podem ser cumpridas de certa forma. Sempre escapa porque não há um controle efetivo de tudo. Então, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, em São Paulo, e eu posso enviar uma mensagem maliciosa para alguém usando um servidor que esteja nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Então, como que a pessoa daqui vai saber que isso veio do lado dela? Como você vai saber que veio do Cristiano? Não dá para saber. Você tem que fazer todo um trabalho de rastreamento. Pode-se chegar? Pode. Tecnicamente existem mecanismos sofisticados. Só que isso demanda custo, demanda tempo, demanda pessoal especializado para fazer esse tipo de coisa. Então, mas falando nessa coisa de terra de ninguém, né? Eu tenho meu computador, eu estou protegida no sentido de receber uma mensagem, sei lá, um assédio, alguma coisa, eu posso procurar o Cristiano e existe uma investigação e vão pegar essa pessoa, dá para chegar ou não? Dá. Faz uma lan house e aí... Não, dá. O que acontece? O Cristiano, enquanto perito, ele também tem limitações sérias. O Marco Civil prevê o seguinte: eu só posso fazer uma investigação para a Silvia de um suposto crime que ocorreu com a Silvia se eu tiver uma autorização judicial. Porque se eu, Cristiano, tentar fazer isso sem determinada autorização judicial, eu estou cometendo um crime de estar invadindo computadores. E como que eu consigo essa autorização judicial? É Eu via tenho justiça. que reclamar. É via Vou para a justiça. justiça, tem um Isso. advogado específico na... Um boletim de ocorrência, você tem delegacias hoje específicas para esse tipo de Para a crime. internet? Isso. É? Sim. São Paulo tem Delegacia específica para a internet? Para crimes cibernéticos. Muitas? Em São Paulo eu não vou lembrar um número, mas é uma ou duas, eu tenho quase certeza que tenha essa Que delegacia. bom, né? Sim. Quer dizer, sim. você tem a quem recorrer? E existe uma demanda gigantesca, né? Porque assim, hoje, rede social disseminou muito isso, né? Então você tem o crime da postagem,
você tem o crime da ofensa, você tem o crime da imagem e aí por diante. Porque fica muito assim, você coloca uma foto, você posta uma foto, alguém põe um comentário lá, e aí? Xingando você, falando o que quiser de você, até você processar é mais fácil você vai lá e apaga. Mas e aí? O dolo Tem o dolo existiu. Hã? O dolo existiu. Ela te ofendeu. Aí cabe a você, como usuário, tentar alguma coisa com relação à eventual punição a essa pessoa. Se você for uma pessoa que não liga para esse tipo de coisa, apaga e pronto, acabou. Só que, na grande maioria das situações, a gente sabe que o mundo hoje ele vive essa sensibilidade à flor da pele. A questão do racismo, a intolerância religiosa e por aí vai. Existe essa sensibilidade hoje aflorada. Então Sim. tem muitos problemas com esse tipo de relação. Agora, o Cristiano, esse perigo, então, porque de certa forma tudo bem, tem as leis, tem a delegacia, que ótimo. Mas, inclusive, eu até estava conversando com a minha filha, eu abri o computador e estava lá fechado a câmera, ela tampou. Falei, por que a câmera está fechada? Ah, isso é uma proteção. O que acontece quando você abre a sua internet? Você abre a sua vida, você abre a sua casa? Quais são esses perigos? Veja, a sua casa, quando você quer receber alguém, você abre a porta. Natural. O computador, via placa de rede, você também abre portas. Apenas para destacar, são mais de 65 mil portas lógicas abertas. Quando eu abro o computador? Ligou, tá lá. 65 mil? É. Aí o que acontece? Obviamente, quando você compra um computador, ele vem instalado com um sistema operacional que fecha 99,9% dessas portas. Quais portas ficam abertas? Aquela que você acessa o site, aquela que você manda um e-mail, que são coisas distintas. Quando eu recebo um e-mail, vem por uma porta e quando envio, vai por outra. Então é tudo porta lógica. Quem quer entrar na sua casa via o seu computador, ele procura quebrar uma dessas portas. O acesso é via essa porta. Mas não é uma pessoa diferente, não é um normal. É um ser dotado de uma inteligência, sabe, exatamente. um hacker que sabe mexer. Isso, porque você tem ali conhecimentos muito específicos de algoritmos, de linguagem de programação, de técnicas computacionais que permitem isso, principalmente estando em rede. Sim. Porque eu tenho que achar o micro da Silvia que está conectado à internet. Beleza, achei. Eu vou fazer um scan, que é uma varredura. Quais portas estão abertas lá? Ah, porta XYZ. Eu vou ficar batendo nessa porta até ela abrir. E se bater nessa porta? É o programa que fica tentando. Esta é uma opção. Fica mandando aquele e-mail, uma hora ela vai abrir, Pode é isso? ser um e-mail, você pode abrir um e-mail, você pode acessar uma página que tenha um código malicioso embutido nela. Mas como que eu vou saber, Cristiano? Acesso o que você conhece. Ah, então aí está o perigo. É questão comportamental. Às vezes é uma informaçãozinha ali diferente que você dá aquela clicada, já era, é isso? Vi suas fotos ontem no parque. Aí você pensa, você foi ao parque ontem? Não, não fui. Por que tem minha foto no parque? Já é um sinal. Então é ficar atento. Sindicato XYZ do Brasil, clica aqui para gerar o boleto. Isso pertence a esse sindicato? Isso você está falando e-mail, mas às vezes você está numa página e tem várias coisas que te chamam. Às vezes você não consegue nem se concentrar no que você está lendo de tanta informação que chega, clique aqui, é um comercial, é muita coisa. De repente você está lá clicando. Exatamente. É aí que você está abrindo a porta? Aí que você pode abrir a porta. Este abrir a porta significa o seguinte: ela não precisa necessariamente ser aberta naquele momento. Porque uma vez que eu mandei para você um arquivo de uma foto que tenha internamente um programa malicioso, ele pode ficar adormecido lá. O que ele vai fazer? De repente você acessa o site do seu banco. Opa, o meu programa ele é feito para acessar bancos de clientes, acesso a contas de banco de clientes. Eu vou mandar você para uma página minha falsa do banco que você acessa. E como que você sabe disso? A internet tem um endereço lá inicial. Olha aquele endereço. Geralmente são endereços com erros crassos de grafia, né, de caracteres, ou endereços que o nome não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo com relação ao banco. E aí você está numa página que você acha que é do teu banco, mas é minha página. Aí você mandou lá a agência, a conta, e o que eu preciso que é a sua senha. Tá vendo só? Perigo que você está correndo? Tem mais informação logo depois do intervalo, tá bom? Um instante só. Até já.
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta conversando com o perito judicial Cristiano Petroni, falando sobre os perigos da internet. Cristiano, todas as mensagens, conversas e ligações agora, elas estão seguras com o chamado criptografia de ponta a ponta, né? O WhatsApp, o que significa isso? Eu estou protegida com o quê? A ideia da criptografia é você embaralhar o conteúdo. Quando eu digo conteúdo, é se eu te mandei uma mensagem via um comunicador, oi Silvia, tudo bem? Essa mensagem ela sai do meu dispositivo, smartphone, e trafega pela rede embaralhada. Você foi identificada por mim como destinatário final da mensagem. Ou seja, você vai conseguir ver essa mensagem, decriptografar. Isso é feito com dados, né, com mensagem, isso é feito com voz, isso também é feito com imagem. Aquele áudio que eu mando também está protegido? Tecnicamente, sim. O que quer dizer com isso? Veja, o que acontece hoje? Vários alunos, colegas, profissionais liberais perguntam o seguinte: estamos protegidos na internet? Essa é a grande questão. Eu sempre procuro conceituar da seguinte forma: a questão é comportamento. Você vai ter um código malicioso de graça no seu computador se você acessar sites que você não conhece, se você fizer alguma coisa fora do padrão natural. As mensagens criptografadas, elas passam por um caminho chamado operadora de telefonia. O que me conecta à rede é a operadora. O que te conecta à rede é a operadora, não necessariamente a mesma operadora. Só que elas trafegam. Muito bem. Existe um terceiro na história, né? Questiono, será que esse terceiro não tem acesso? Já ouvi situações em que engenheiros de telecomunicações garantem que eles não veem. Porém, já ouvi peritos em tecnologia da informação falar, olha, não é bem assim. É possível. Então, existe sempre essa dúvida. Tá? Mas, enfim, cabe a nós como utilizar isso aí. Tô achando nada seguro não, mas enfim. Bom, em maio desse ano, a gente até falou, né, nesse mega cyberataque global, os criminosos, eles exigiram o pagamento em bitcoins, que são as moedas virtuais, para reativar os sistemas infectados, que fizeram milhares de vítimas em pelo menos 150 países, incluindo o Brasil. Aí temos 2 pontos que eu quero abordar. O cyberataque, né, que a gente até falou um pouquinho, e o Bitcoin. Essa criptomoeda, ela tem possibilidade de ser fraudada? É um sistema perfeito? Vamos falar um pouquinho disso. Bom, a gente se proteger desses ataques e essa moeda aí que agora está valendo muito, Bitcoin. Hoje está em R$ 8.900 o Bitcoin. Um Bitcoin? Um Bitcoin. Mas ele pode ser vendido fracionado também. Vou te explicar. O que acontece? Criaram o Bitcoin no sentido de ter uma troca entre bens e serviços na rede. Eu vou dizer rede para não a gente ficar com o assunto internet. Na rede. Tá? Bom, eu tenho Bitcoin e quero vender. Você tem o interesse em comprar. Como que isso é feito? Tá? A ideia inicial, lembra quando eu te disse que a internet, lá na década de 1990, tinha a questão, será que vai dar certo? Sim. O Bitcoin foi a mesma coisa. Tá. As coisas foram acontecendo naturalmente. A importância foi dada devido à utilização. Aquilo que realmente se revelou importante. A demanda, que exatamente. É importante, tá. E aí o que aconteceu? O Bitcoin, para você comprar ele, é muito simples. Só que aí é que está. Qual é a segurança dele? Bitcoin, ele não tem lastro. Ou seja, eu não sei de onde vai vir. Da mesma forma que você não sabe de onde veio o dinheiro que está na sua carteira. Você pode ter ido à padaria, tomar um café, um troco de R$5. Quem garante que aquela cédula é falsa ou verdadeira? Entendi. E você não sabe de onde ela veio, porque ela pode ter vindo de um terceiro. Certo. Tá? O Bitcoin,
eu tenho interesse em comprar o Bitcoin que a Silvia disponibiliza. Eu preciso, de antemão, criar algo chamado de exchange. O que é isso? É uma conta, uma troca, onde existe o interessado Cristiano e o interessado Silvio. Uma vez que a Silvia disponibilizou a troca dela, eu manifesto o interesse. Porém, onde que você vai receber o dinheiro? Eu preciso criar uma carteira, que aí seria um terceiro na história, para pegar o dinheiro do Cristiano e transferir para a Silvia. Como se fosse transferência entre contas. Só que aí você não tem as questões fiduciárias financeiras, né? Não tem garantia. Também não, nenhuma. E mesmo assim está dando certo. Tá, por quê? É mais de um que garante isso. Não é somente esse terceiro. Existe uma técnica computacional chamada blockchain. Bitcoin é garantido por blockchain. Imagina o seguinte, Silvia. Eu moro no interior de São Paulo e você na capital. Você vendeu um Bitcoin para mim. Pode existir 10, 15, 20, 30 computadores no Japão que garantiu a compra nossa. Essa garantia é a criação de um código, que tecnicamente chamamos de hash, que é um número que não se altera. Então, aquilo vai validar. E isso está sendo proposto, inclusive, por bancos. Existem grandes bancos no Brasil já de olho em Bitcoin. Por quê? Porque é uma realidade do futuro. Iminente. De acabar realmente essa coisa do banco e tudo ser negociado pela internet. Tudo pela internet. Tanto como existem aplicativos hoje, né? A gente toca a nossa vida diariamente com aplicativos. Para pedir uma comida, para você pagar uma conta. Hoje você tem os aplicativos de... Antes ninguém tinha segurança de pagar uma conta pela internet. Hoje muita gente já faz isso. A maioria. Quem não desconfiava da época que saiu o cartão de crédito, em que a gente entregava a tarjeta, o cartão, alguém passava aquela folha carbonada, você devolvia o cartão e era aquilo que seria compensado no banco alguns dias depois. Sim. Começou daí. É verdade. E aí foi diminuindo, até chegou essa questão. Quer dizer, a tendência, na sua opinião, é, primeiro, falando da segurança, de privacidade, quais são realmente os cuidados que a gente tem e a gente pode acreditar nesse futuro que está sendo apresentado para nós? Podemos e devemos acreditar. O comportamento lá em casa é tudo, seja para a questão marido e mulher, seja para a questão pais e filhos. Por quê? O que acontece? O filho, principalmente quando começa a entender, a falar, a escrever, a começar a navegar, a entender como aquilo funciona, ele precisa de uma atenção especial. Não porque ele não saiba fazer, ele sabe, e muito rápido. A questão é como ele está fazendo aquilo. Sim. Então, deixar um filho no quarto sozinho, com o computador ligado, com a porta fechada, conectado à internet, é um enorme risco que a gente tem. E nós mesmos, muitas vezes, deslizamos nessa situação. Acaba escapando. Mas o ideal é a gente procurar ter esse controle. Certo. Respondendo a sua questão, o que a gente deve fazer? Bom, tecnicamente, você tem hoje mecanismos antivírus que você deve deixar atualizados. Inclusive, este ataque, né, que afetou centenas, vários países aí e tal, ele se massificou por uma vulnerabilidade existente em um sistema operacional. Sabe aquela história? Atualize seu computador agora? Depois eu faço. Eu nunca atualizo. Então, é um risco. Quer dizer que eu estou correndo risco porque eu fico com preguiça de atualizar, que eu quero lá mexer e não atualizo. Porque às vezes, para atualizar, o computador ele vai ficar um pouquinho lento, porque ele vai estar dando prioridade para aquela atualização que está rodando. Mas o ideal é você fazer isso. Então você está falando que a gente tem que atualizar. Quando pede para atualizar, exatamente. é porque está acontecendo o quê? O que acontece? Alguma porta foi aberta, foi descoberta e aqueles ataques vão entrar por aquela porta. Isso vale, por exemplo, celulares também, quando pede para fazer atualização? Recomenda-se. Principalmente da plataforma aberta, que seria Android, né? Que já existem vírus, né, para esse tipo de celular. Então, recomenda-se, quando existir a atualização, que se faça essa atualização. E outra coisa também que eu sinto é assim, por exemplo, se eu clicar, eu estou com interesse em comprar um imóvel, aí eu coloco lá, imóveis.
nunca mais eu tenho paz. Não. Cada vez que eu abro, eu estou vendo lá viagem, de repente compra esse imóvel. Eu estou não sei o quê, vendo uma coisa médica, o imóvel está na... De repente começa a invadir. Tem alguém que controla isso? É um sistema que controla isso para saber o que você quer? Imagina o seguinte, Silvia comprou um carro novo e postou lá no Instagram, que foi para o Facebook. Legal. Quando você declarar seu imposto de renda lá na Índia, existe um programa agora que vai varrer as redes sociais e verificar se aquele bem que está postado para a Silvia está no imposto de renda dela. Olha isso. É um negócio fantástico. Demoraram 9 anos para desenvolver o software. Está desenvolvendo lá, está vindo para cá e daqui a pouco está no mundo todo, porque aí vai ter um controle. Tem que tomar cuidado com o que posta, né? Exato. Então, é aí que eu queria chegar, porque o que você disse anteriormente, qual que é a relação? Hoje, tudo que a gente faz é armazenado. Tudo. Só que assim, aquela sua foto que você tirou com a sua filha no pôr do sol, uma vez que você postou ela, não é mais sua. O que 90% das pessoas não sabem é isso. Quando você criou a sua conta numa rede social, ninguém lê os acordos que tem no contrato de cessão. Ah, não, li e concordo. Instala. Você está transferindo tudo aquilo para essa rede social. O que mais você transfere? O seu interesse na compra do imóvel. O que mais você transfere? O interesse na compra de um objeto. E tudo isso, ele vai catalisar tudo isso, né? Isso vai gerar umas massa de dados, que a gente fala, o conceito do Big Data, ou Big Data. Isso aí, as ferramentas computacionais trabalham de maneira personalizada. Quem tem interesse em imóveis, começa a mandar imóvel. Totalmente. Totalmente. Inclusive uns testes que tem no Facebook, eu fico impressionada porque o Facebook, ele já sabe, ele faz uma procura, ele sabe o que você sente, ele sabe o que você pensa através das coisas que você posta. Exatamente. Quer dizer, é uma exposição. A gente tem que postar menos, tem que tomar cuidado, porque é uma febre, né? Você está aqui, você tira uma selfie, eu estou aqui no restaurante tal, isso aí não pode. Veja, a vida, a Constituição nossa garante liberdade de escolha e de ações, isso está garantido. Acho que cabe da questão do comportamento de cada um. Porque da mesma forma que você está ali num momento feliz com a tua família e tudo mais, você pode muitas vezes colocar em vulnerabilidade a segurança da sua família. Tá? Já existem vários casos de quase ocorrer o sequestro por conta de que o cidadão estava sozinho em tal local e aquela história. Você tem muitos amigos? Eu tenho alguns amigos. Só que a gente não tem 10 mil amigos, 5 mil amigos. E o Facebook, por exemplo, te permite criar tudo isso. Só que eu não sei o que a índole do amigo pretende, ou quem é amigo dele. Então eu não sei qual que é o interesse dele com relação à minha pessoa enquanto eu postei aquela foto. E numa época em que quanto mais likes melhor, 2 milhões, 3 milhões, contas abertas de seguidores, então isso realmente é um perigo total. Não deixa de ser um perigo, não deixa de ser um perigo. Quando você pergunta assim, não deve postar nada, eu procuro não ser taxativo na resposta, porque cada um tem o seu direito. Que eu faça com responsabilidade. Eu acho bacana uma foto num restaurante com a família, um encontro de família. Mas sempre com responsabilidade. Com responsabilidade. Né? E um detalhe, né? A utilização de rede social, muitas vezes, quando nós estamos com o smartphone, ele pede algumas coisas que a gente não para pensar o que ele está pedindo. Então, por exemplo, quando a sua filha falou que a câmera tem que estar fechada, porque alguém pode acessar aquela câmera do seu computador na sua casa. Então, gente, tá aí. Não temos mais tempo, mas muito cuidado. Então, daqui para frente, quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Muito obrigada pela sua presença aqui. À sua disposição. Tá bom? E cuidado você aí de casa, tá? Privacidade nas coisas. O Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.